Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Vou ensinar de como usar a farinha de mandioca e a farinha de milho na cozinha. Então, é comum ter diferentes tipos de farinha na despensa para variar nas receitas, né? A farinha de mandioca e a farinha de milho são exemplo clássico de ingredientes que não pode faltar na lista de compra do supermercado, pois são opções versáteis que compõem pratos variados na nossa mesa. E muito sabor, né? Mas você sabe quais são as diferenças entre elas? Então, ficou curioso para saber e aprender um pouco sobre elas? Então, continue aí no vídeo. A farinha de mandioca é um ingrediente leve e incrementa refeições prontas. A farinha de mandioca faz sucesso no preparo de farofas e rende sabores incríveis para o churrasco. Com a farinha de mandioca crua é possível combinar diferentes alimentos e temperos, criando combinações únicas. O alimento leve e saboroso, claro, como pirão de peixe, bolos e pães. Então, a farinha de mandioca te ajuda a começar o dia com energia. Para fazer biscoito com farinha de mandioca, você só vai precisar de meia xícara de farinha de mandioca branca, 2 xícaras de amido de milho, meia xícara de leite integral e 4 colheres de sopa de óleo de soja, 2 ovos, 1 colher de café de fermento químico, 200 gramas de queijo parmesão ralado e sal a gosto. Aí você vai pegar em uma tigela, você vai molhar a farinha de mandioca com leite e deixar hidratar por alguns minutos. Depois acrescentar os ovos, o óleo, o sal e o fermento e mexer bem. Adicionar o parmesão ralado, mexer mais um pouco. Aí você vai acrescentar o amido de milho aos pouquinhos, misturar até uniformizar a massa. Aí por fim você vai modelar os biscoitos do jeito que você preferir e levar para assar em uma forma untada e no forno pré-aquecido de 180 graus. Deixar levemente separado, pois ele vai crescer durante o cozimento. Aí você vai desligar após 10 minutos a 15 minutos, ou você vai vendo aí, quando ele estiver douradinho, aí já está no ponto. Aí você pode ligar o forno. A farinha de milho, você certamente já ouviu falar na farinha de milho flocada, né? Então, mas e quanto à versão flocão? Apesar de ambas serem muito parecidas, ela parece diferente no tamanho dos grãos. Tem uma que é maiorzinha, a outra já é menorzinha. A farinha de milho flocada é mais indicada para o preparo de polenta e cuscuz, por exemplo, por ter o floco menores e ser mais leve. Também serve para empanar carne na ausência da farinha de rosca. Já na hora de fazer o bolo de milho e a farofa, o flocão é mais recomendado por ser mais espesso e encorpado. Então, você já esperou de flocão de milho? Pois é muito prática e fácil. E ela é uma ótima opção para compor o lanche da tarde. Para isso, você só vai precisar de 1 xícara de farinha de milho, de flocão, 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, meia xícara de açúcar e 2 ovos, 2 colheres de manteiga e 2 colheres de sopa de leite integral. Cuidado para não deixar a massa muito mole, tá? Aí vocês vão começar misturando a farinha e o fermento, vai acrescentar o açúcar e vai misturar novamente.
Em seguida, vocês vão adicionar os ovos e a manteiga derretida. Aí molha a massa com leite. Vocês vão molhar a massa com leite e misturar até dar o ponto de sovar. Aí continua sovando até criar aquela aderência. Aí você vai montar os bolinhos do tamanho desejado em forma para assar em forno pré-aquecido 180 graus. E os palitinhos de polenta, gente? Os palitinhos de polenta servem perfeitamente como entrada para o jantar. Vocês sabiam? Você só vai precisar de um maçã ralado, 3 xícaras de água, uma folha de louro e uma colher de chá de sal. Em uma panela funda, você vai levar numa panela funda, leve a água, a folha de louro e o sal para ferver. Quando levantar a fervura, diminui o fogo, adicione a farinha flocada à panela, mexa regularmente até engrossar. Assim que atingir a consistência, desligue o fogo e acrescente o parmesão ralado e misture até derreter completamente. Unte uma assadeira e transfira a polenta para o recipiente. Após cobrir com papel filme, deixe descansar na geladeira por 1 hora. E depois, corte em palitinho. Por fim, leve para assar em forma untada em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 25 minutos. Vire-os na metade do tempo para dourar os dois lados e sirvam quente. E aproveite a refeição. E aí, gostou da dica de hoje? Se você gostou da diquinha de hoje, que foi rapidinha, e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e tchau, e até o próximo vídeo.